olhar no cartório e descobri sem querer um processo contra o meu marido. E quando eu fui olhar, quando eu fui ler, pra poder ver do que se tratava, porque eu não sabia, gente, eu fiquei assim, em choque. Casada há 8 anos, decidi fazer uma segunda faculdade. Eu já era formada, já tinha minha casa, já tinha meu emprego, mas eu queria fazer uma outra faculdade, eu sempre quis fazer direito. Na época que eu quis escolher fazer uma faculdade, eu não tive a oportunidade de fazer a que eu sonhava, que era direito. Então depois que eu fiquei velha, depois que eu já tava ali formada, com a minha vida estabilizada, eu falei, vou fazer uma faculdade. Comecei a fazer a faculdade, né, era tipo um sonho sendo realizado, e aí veio um estágio, né. Me inscrevi e consegui um estágio no tribunal da minha cidade. Até aí tava tudo lindo, tudo ótimo, indo muito bem na faculdade, indo muito bem no estágio, até que um dia eu tava lá, e a gente rindo, brincando, conversando assim, o pessoal do cartório, até que a menina que trabalhava comigo falou, você já pesquisou se tem algum processo em relação ao seu marido, ou alguém da sua família, alguém que você tem assim uma curiosidade, que tem um acesso ao sistema, que não sei o que. Eu falei, cara, não, meu marido não tem essas coisas, não sei o que, nunca soube disso, tô há anos com ele, 8 anos de casado, não sei mais quantos anos de namoro, não sei o que. Comecei a falar, Jurandir, meu marido, processo não tinha, menina. Aí ela riu, brincou e tal, saiu pra lá, mas aí eu fiquei curiosa. Fiquei curiosa e fiquei, gente, eu acho que eu vou dar uma pesquisada porque eu não tava fazendo nada. Peguei a documentação dele, porque eu tinha uma foto no meu telefone, e aí eu fui pesquisar pra poder ver se tinha algum processo. E pasmem, não é que Jurandir tinha um processo no nome dele? Tinha. E vocês acham que era alguma coisa que, alguma ofensa, alguma pensão, nada de quem dera. Eu estaria até lá, juro pra vocês que eu estaria tão feliz. Porque o que eu vi nesse processo, gente, me fez mudar totalmente toda a imagem que eu tinha do meu marido, e eu, sinceramente, não sei nem o que fazer em relação a isso. Eu não sei se eu me separo ou se eu não me separo. Eu fui dar uma de fofoquita e, por azar de Jurandir, o processo dele estava na minha vara, fui abrir o processo para ler a petição inicial, pra poder ver do que se tratava. Gente, meus amigos, o meu marido, meu Jurandir, que eu tava com ele há anos, simplesmente tinha invadido um escritório de um dentista. Aí vocês pensam, mas poxa, caramba, poxa, errado, mas ele deve ter tido o motivo dele, o que tá acontecendo, que não sei o que, procure ver melhor. Você não pode julgar o homem assim, tá bom, continue no processo. Basicamente, o meu marido era cliente desse consultório, né, desse escritório aí do dentista, frequentava lá pra esse anos, né, eu vi lá a historinha dos fatos, porque tem lá o negócio do processo dos fatos, aí vai contando os fatos que aconteceram. Era o dentista que tava processando meu marido, inclusive. Eu achei que era ao contrário, mas não, né, porque a gente vai criando ilusão na nossa cabeça. E aí ele contou lá no dos fatos, que ele simplesmente decidiu invadir o consultório do dentista no meio da noite, por conta de um finzinho dele. E aí ele invadiu o consultório do doutor, foi pra sala do doutor e achou que era uma ótima ideia, de bom tom, ele simplesmente utilizar todos os aparelhos, todos os equipamentos, os produtos que tinha lá, as coisas assim, tudo que coube, ele achou que seria de bom tom usar no furisquinho dele. Ele foi lá de madrugada, no consultório do coitado do dentista, usou todos os equipamentos que ele viu e deixou de ver no botico, porque tinha essa fantasia, esse desejo obscuro de realizar isso. E aí viram na câmera de vídeo, foi um bafafá, ele se mudou da cidade, de onde ele morava, porque todo mundo ficou sabendo, e o dentista entrou com um processo e tava rolando esse processo até hoje. Gente, isso aconteceu quando o meu marido era basicamente não vou dizer adolescente, 18 aninhos dele, assim, 19 por aí. Aí agora eu tô com esse processo nas costas assim, pensando sobre ele. Não sei o que fazer, não sei se converso com meu marido pra poder ver qual é o significado daquilo ali, porque ele nunca me pediu nada relacionado ao botico dele. Nunca suspeitei de nada, nunca soube de nada. Nada. A família toda dele se mudou da cidade onde ele morava. Eu conheci ele já na cidade que ele mora, que a gente mora hoje em dia. E eu não sei o que fazer, se eu me separo, se eu não me separo, o que meu marido é, o que meu marido não é. Eu sei que ele usou todos os instrumentos como brincadeirinha no botico dele. Eu não sei o que fazer, então um cara pra olhar pro meu marido. E eu que descobri que o meu namorado não limpa a bunda, porque segundo ele, isso deixa a masculinidade dele frágil. Gente, eu só tô gravando esse vídeo porque, olha, é cada coisa que a gente passa. Há 6 meses atrás, eu conheci uma pessoa. E assim, pensa num homem com um coração gigante. Ele era um ser humano lindo. E quando eu falo lindo, eu não quero dizer somente de beleza exterior, eu falo de beleza interior. Até que 3 meses depois, começamos a namorar. E assim, gente, a gente foi ter relações somente depois do namoro. Antes do namoro, a gente não tinha feito nada ainda. Até que na nossa primeira noite juntos, eu lembro que eu fui fazer um agrado, né, pra ele. Fui cantar no microfone dele, se é que vocês me entendem. E assim que eu cheguei perto, eu senti um cheiro estranho. Só que assim, na hora eu fiquei meio que com vergonha da situação, então eu não fiz nada, não falei nada. Beleza, esse dia passou, o tempo também começou a passar, e todas as vezes que a gente ia ter relações, ele tava com um cheiro estranho. Até que isso começou a me incomodar muito, mas tipo, muito. Só que, gente, eu não tinha coragem de chegar nele e falar isso pra ele. Então, o que aconteceu? Eu comecei a empurrar com a barriga. Só que chegou uma hora que não dava mais. Não dava. E a última vez que a gente ficou foi o fim. No dia seguinte que eu me casei, a minha sogra chegou na minha casa cheia de mala. E não era a mala dela, não. Não era que ela tava vindo morar comigo, não. Era pior do que isso. Quando eu conheci o meu atual marido, ele era muito apegado na família dele, sabe? Eu já tinha reparado isso, que ele era meio filhinho de mamãe e tal, não sei o quê. Só que o meu problema nunca foi a minha sogra.
Não, não, não. O meu problema era os irmãos dele. Ele tava sempre grudado com os irmãos dele, tava sempre na casa dos irmãos dele, tava sempre ali, sabe? Deixava de estar comigo pra estar com os irmãos dele. Só que eu achava isso legal, era família, tava tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. O tempo foi passando, nós noivamos e nos casamos. Só que acabou que o meu casamento nós marcamos para as minhas férias. Só que eu tive um problema no trabalho, mudaram as minhas férias, eu era CLT, não tinha o que fazer, precisava do emprego, mudaram as minhas férias. Ou seja, eu não ia poder viajar na minha lua de mel. Fiquei muito triste, fiquei, chorei muito, chorei. Mas vida que segue, me casei na data, porque não dava pra poder mudar, porque já tava tudo preparado. Mudaram minhas férias em cima da hora, gente, foi um caos na minha vida. E aí, o que nós combinamos? Como o meu marido, ele tinha uma empresa e ele podia viajar a qualquer horário, porque ele era o chefe, o que nós combinamos? Vamos casar normalmente, seguir a nossa vida, e nas suas férias, que ia ser um mês depois, trocada para o mês seguinte, nós viajamos. E com isso a gente conseguiu trocar as coisas da viagem. Até aí tava tudo certo. Nós nos casamos, tudo lindo, tudo maravilhoso. Teve a festa. Quando acabou a festa, nós voltamos acabados para casa. E ali a gente deitou e dormiu até mais ou menos 1h da tarde. Quando deu mais ou menos 1h da tarde, eu comecei a escutar umas batidas na porta. Pá, 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 pá. Quando eu abri a porta, era a minha sogra. E a minha sogra estava em volta de um monte de mala. Mas não era uma, duas, não. Era um monte de mala. E aí eu perguntei pra ela o que estava acontecendo. Por um minuto eu achei que ela tinha ido morar comigo. Mas não era isso, não. A minha sogra, com quem eu me dava super bem, entrou na minha casa toda que toda falando, vem cá, o Jurandir não te contou, não? Eu não acredito que ele realmente fez você se casar com ele sem te contar o que estava acontecendo. E aí eu já fiquei olhando pra cara dela assim, como assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Jurandir veio com a cara amassada, porque escutou as batidas da mãe e aquele barulhento, porque a minha sogra era muito escandalosa. E aí ele começou, mãe, o que tá acontecendo aqui? Não sei o que. Ele falou, ué, você não contou pra sua mulher qual era o critério pra você se casar? Gente, na hora ele falou, esqueci. E aí ele puxou a mesa da nossa casa, porque sim, a gente já tinha comprado uma casa, já tinha mobiliado ela toda, a gente fez tudo antes de casar. E aí se sentou e falou, amor, a gente precisa conversar. E ali eles começaram a me contar que, lembra que eu falei pra vocês que ele era muito grudado com os irmãos dele? Só que ele tinha 5 irmãos. 4 irmãos dele era casado. E moravam cada um na sua esposa, com a sua casa, com não sei o quê. E tinha um que era o mais novo e que morava com eles, né? Com ele e com a mãe dele e o pai dele. Porque quando a gente começou a namorar, como a gente ia casar, tava comprando nossa casa, eu fiquei morando com os meus pais e ele ficou morando com os pais dele. E aí tinha esse irmão. Esse irmão dele tinha 25 anos. O meu marido tinha 35, né? E aí essas malas eram simplesmente do meu cunhado. Ele tinha que vir morar comigo. Ah, mas como assim? Então, parece, que eu não sei como, nem por quê, nem por onde, que eles criaram uma regra entre os dois e falaram pra família toda, e a família achou super coerente, que quando o irmão mais velho, né, do que ele, se casasse, ele levaria o irmão junto. E que o irmão teria que morar com ele e com a mulher dele até ele se casar ou começar um relacionamento e sair de casa. Tipo assim, do nada. Parece que eles eram muito apegados, que não sei o que lá. E eu falando que não, isso era um absurdo, que quem casa quer casa, e que eles iam ter que quebrar essa regra, que isso não existia, que isso era ridículo, que isso não fazia nem sequer sentido. E aí a minha sogra falando que não ia aceitar, porque era regra, que não sei o que lá, e começou a falar, buzinar um monte de coisa na nossa cabeça, jogou as malas ali, o meu marido não fazia nada, ficou, não, amor, calma, a gente vai conversar, que não sei o que. E ela simplesmente foi embora e falou que mais tarde o meu cunhado ia vir. O meu cunhado chegou, eu e o meu marido ainda estávamos quebrando, discutindo a beça, até que ele chegou, que eu olhei pra ele e fiquei pensativa e falei, tô tendo aqui uma ideia. Juntei os dois bonitinhos e falei, tá bom, só vou aceitar se eu puder ficar com os dois. Ah, mas como assim? Ué, vocês não querem morar os dois juntos? Então vocês vão dividir a mesma mulher. Eu vou ser a dona Maria e seus 2 maridos. Se quiser, vai ser assim. Se não quiser, a gente vai anular o casamento. Meu marido, muito contra gosto, acabou aceitando. E eu achei que ele não ia aceitar. Achei que ele ia botar o irmão pra fora, sei lá. Mas no fim, eu estou casada com meu marido e ele me divide com o irmão dele. E basicamente, nós 3 formamos ali uma família. A família dele ficou revoltada, falando que não era assim, que não era isso que eles queriam, que não sei o quê. Só que aí agora a gente já tava gostando da safadeza, os 2 irmãos estão me dividindo e é isso. Eu tô com os 2 e a gente tem nossa família diferenciada. No fim, eu me dei foi bem. E
o amigo do meu marido que tentou me usar e usar meu marido pra justificar uma traição. Só que o que ele não pensou era que a mulher dele ia fazer o que ela fez e que principalmente eu não ia apoiar a traição de seu ninguém. Se meu marido apoiasse era problema dele, mas eu não iria apoiar. Tudo começou com um belo dia meu marido falou pra mim assim que ele queria fazer um churrasquinho meio íntimo, só ele e o amigo dele ali em casa. Pediu pra eu poder preparar uma comidinha. Eu conhecia esse amigo, né? Assim, mais ou menos. Perguntei se a esposa dele viria, porque eu sabia que ele tinha uma esposa. Ele falou que não, que o amigo precisava distrair a cabeça, que era só os dois, que eles iam fazer um churrasquinho ali na beira da piscina, ficar conversando, ouvir uma musiquinha, beber uma cervejinha, e que era pra fazer o almoço, que eu podia participar também. Só que eu falei, tudo bem, né? Acordei cedo, adiantei as coisas, e aí esse amigo chegou. Eles realmente fizeram ali um churrasquinho, gente, só que esse churrasquinho durou tipo 1h30. Tomaram uma cervejinha, comeram uma carninha, o tempo da carne assada, comer, ele meteu o pé. Beleza, foi embora. Ficou só eu e meu marido ali, conversando, né? Como a gente já tava com muita carne, porque a gente acabou comprando muita coisa, ele ficou só 1h30, a gente falou, vamos fazer um churrasco, curtir um dia na piscina aqui, eu e você. Beleza, tá bom. Foi anoitecer. Eu e meu marido ali, namorando, não sei o que, escutando uma musiquinha, quando do nada eu escutei alguém esmurrando o meu portão. Eu, pá, 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 abre esse portão, abre esse portão. Era tipo assim, gente, 9h da noite. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Corri dentro de casa, meu marido também assustou, a gente não reconheceu a voz. E aí a gente olhou pela câmera. Quando a gente olhou pela câmera do portão, era a mulher do amigo dele arrastando ele pela orelha, assim, segurando ele, devia estar apertando, quase arrancando a orelha dele, porque ele tava caladinho e ela batendo no portão, abre o portão, abre o portão. Gente, ele tava sem camisa, só de shortinho, a mulher tava toda vestida. Achei aquilo ali meio estranho, a gente correu pra poder abrir o portão pra saber o que tava acontecendo. Quando a gente abriu o portão, eu falei, oi, boa noite. Ela jogou ele pela orelha no chão, assim, eu fiquei... A gente arrasta pelas orelhas. Ela jogou ele no chão. E aí ela falou, olha como tá as costas dele. Eu quero saber quem fez isso nas costas dele, porque ele falou pra mim que foi aqui, que foi uma brincadeirinha, e eu quero saber se isso realmente é verdade, ou se ele tá tirando onda com a minha cara, achando que eu sou uma jumenta, tá metendo um chifre na minha cabeça, achando que eu não vou descobrir, chegando em casa toda arranhada, parece que tinha brigado com um gato, e jurou que eu não ia descobrir, que eu não ia questionar. Aí ela jogou ele assim, ele no chão. Quando eu olhei, gente, não tinha nem como definir aquele macho. Tinha 4 unhas. Sabe quando você tá fora que você pega e faz assim? Então, fez com vontade, irmã. Tava as 4 unhas assim, chega a tá com sangue. Ali, você via que era recente, que tinha acontecido naquela tarde, sabe? E aí ela foi... Eu olhei pra cara dela, eu falei assim, como assim? Como se ele falou que foi a gente? Não entendi. Ela falou, ele ficou aqui o dia inteiro, né? Segundo ele ficou aqui, acabou de sair daqui, 9 e pouca da noite, ficou aqui o dia inteiro e com essas costas dele arranhadas. Foi uma brincadeira que vocês fizeram. Gente, o meu marido ficou branco e começou a falar, não, a gente tava realmente brincando, né? E aí acabou com a minha esposa. Eu falei, não. Ele ia jogar a culpa em mim. Eu falei, olha só, querido, tudo bem? Você me desculpa, mas eu não sei no que seu marido tá envolvido, mas ele ficou aqui 1h30, tá? O churrasco dele não durou a noite toda, não. Ficou 1h30, foi embora, achei que ele tinha ido embora pra casa dele. Ele não ficou aqui até 9 horas. Não foi eu que fiz isso aí nele. Minha unha é pequena, mostrei minha unha pra ela. Minha unha é pequena, minha unha não faz isso. Então, assim, ele saiu daqui de casa tal horário. Ficou o dia inteiro na rua. Então, acho que você foi corno assim. O meu marido, não, amor, você tá doido, ele ficou aqui. Eu falei, não ficou, não, você não defende a coisa errada. E, menina, que ela foi pra cima dele, deu nele, foi batendo nele até o carro, levou ele embora. Depois que aconteceu lá, se ela bateu nele, mas ou não, porque ela já tinha espancado, ele já tinha dado uma coça nele. Ou não, eu não sei. Eu sei que eles se separaram, né? Depois meu marido me contou, falando que eu podia ter acobertado. Eu falei que não ia acobertar coisa errada demais, que se ele tava traindo a mulher dele, ela tinha que saber e tinha que se separar assim. Inclusive, isso foi uma DR horrível no meu casamento, que eu falei, então você apoia coisa errada, pros outros apoiar essas coisas erradas também, né? Já virou pro nosso casamento. Sei que no fim o cara ficou viúvo, ficou solteiro, e agora a mulher dele tá por aí andando com um novinho. Meu marido me pediu pra dormir com um conhecido dele, pra esse conhecido não contar pro marido da amante dele que eles tinham um caso. Eu acho que ele esqueceu de um pequeno, pouca coisa, detalhe pequeno. Estava eu na casa da minha mãe quando o meu telefone toca e meu marido chorando, desesperado, falando, vem pra casa agora. E eu já me desesperei, ele falou, não conta pra ninguém, não conta pro teu pai, nem pra tua mãe, e vem pra casa. Eu falando, aconteceu alguma coisa? Você falou, tá passando mal, ele só vem pra casa que a gente precisa conversar. Gente, eu fui da casa da minha mãe pra minha casa, me tremendo todinho igual a vara verde, achando que tinha acontecido alguma coisa com aquele macho. Quando cheguei lá, Jurandir estava sentado no sofá, triste, murcho. Eu cheguei e falei, amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Achei que era alguma coisa relacionada a trabalho. Achei que ele tinha passado mal. Achei que era qualquer coisa, sabe? Falei, o que foi? O que tá acontecendo? Gente, ele olhou nos meus olhos e falou assim, olha, amor, nós temos aí 10 anos de casado, né? Nós somos parceiro. Eu queria te pedir um favor.
eu espero que você não me negue, porque é caso de vida ou morte. E eu falei assim, que isso, querubim? Eu com certeza vou te ajudar. Como assim? Eu sou sua parceira, eu tô aqui com você. Aquele homem começou a se esbugalhar chorando. O meu marido, ele era bem mais velho que eu. Ele casou comigo, eu era uma ninfetinha. E assim, gente, modéstia às partes, eu era marombeira, eu sempre me cuidava, nós morávamos em uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo. E lá, por ser cidade pequena, aconteciam umas coisas meio por baixo do pano, né? Um pessoal, assim, que dava uma sumida, a gente sabia bem quem era, mas ninguém falava nada e tal. E aí eu comecei a me desesperar, falando, fala, o que foi? O que tá acontecendo? Você tá passando mal, não sei o quê. Ele falou, amor, você lembra do Juarez? Juarez era um conhecido do meu marido, com o qual eu não tinha muito contato. Eu falei, sim, lembro do Juarez, o que tem? Eu preciso que você durma com ele. Assim, na lata, na minha cara, eu preciso que você durma com ele. Aí eu não entendi, como assim? Dormir? Ele falou, eu preciso que você furenfe com ele. Aí eu já olhei pra cara e disse, por que, Jurandir? Por que eu preciso que você furenfe? Não tô te entendendo. Gente, essa história é pior do que vocês pensam. Curte, comenta pra baixo depois da blogueira. Eu comecei a questioná-lo, né, o porquê que eu tinha que dormir com o amigo. Amigo não, conhecido, eles não eram nenhum amigos. E aí ele começou a me pedir perdão, falando que isso acontecia mesmo, que isso era normal no casamento, mas que ele nunca pensou em me deixar, que ele errou, que ele foi moleque. Aí começou, não porque eu errei, que eu fui moleque, que não sei o que, não sei o que lá. E eu assim, ó, não tô te entendendo, Jurandir. E aí ele começou a falar que ele tinha um caso com uma mulher. Quem que era a mulher? Era a filha da minha cidade, que fazia umas coisas por baixo do pano, que todo mundo meio que tinha um medozinho dele. E ele começou a sair com ela. Ali, galera, ele tava me contando que eu era corna. Só que ele não tava preocupado com o chifre dele. Ele tava preocupado, meu chifre no cara, ele tava preocupado com a vida dele. Porque chegou o ponto dele pedir pra mim. Por quê? Porque o conhecido, que era conhecido do meu marido, conhecido do marido da amante, descobriu, não sei como, descobriu, tinha prova, tinha foto, tinha vídeo, tinha isso, tinha aquilo. E falou pro meu marido que iria contar pro vulgo Lampião, que era o marido da amante. E aí falou que só não iria contar se ele deixasse eu dormir com ele. Aí agora eu te pergunto, jovem Pimpões, nesse fuzuê todo, nessa chifraiada toda que tava rolando, eu era chifruda, fora isso, o que eu tinha a ver com isso? Ou seja, eu era corna, ainda teria que me lascar pra dormir com qualquer um, beleza, com qualquer um era um gato, mas eu teria que dormir com qualquer um pra poder salvar o couro dele. E aí ele começou a falar que eu tinha que perdoar ele por esse chifre e que eu tinha que fazer esse favor, que seria só uma noite, que ele tinha combinado só uma noite, que ele já tinha falado pro cara que eu iria aceitar e que eu iria dormir com ele, que era um caso de vida ou morte, porque se o Lampião ficasse sabendo, podia fazer alguma coisa com ele e com a mulher dele, e que eu tinha que fazer, ainda jogou na minha cara sororidade, tá? Falou pra mim que ela era mulher como eu, que eu tinha que ajudar, porque era outra mulher. Ela sabia que ele era meu marido, tava botando chifre na minha cabeça, mas aí na hora de ajudar eu tinha que ter sororidade pra ajudar ela. Gente, eu só olhei pra cara dele e eu falei, não acredito que você tá me pedindo isso. E ele começou a chorar, amor, por favor, eu te juro, vai ser só uma vez, eu não vou te trair nunca mais, e não sei o que, faz esse favor pra mim, ele vai contar isso e aquilo. Gente, eu deixei ele falando sozinho, levantei e saí de casa. Aí vocês acharam que eu fui luxar meu chifre, eu fui pra casa da minha mãe. Eu fui direitinho pra casa dela. Falei, não precisa, o amigo não vai contar não, quem vai contar vai ser eu. Cheguei lá fazendo escândalo, meti o pé na porta, fui pra cima dela, dei uma peia nela, e aí o marido dela chegou pra poder separar, perguntando o que tava acontecendo, e aí eu falei que ela estava dormindo com meu marido, contei tudinho, falei que o amigo dele tinha prova e que o amigo queria que eu frefasse com ele pra não contar pra ele que ele era chifrudo, que eu era chifrudo, que eu era tonhona, ele também. Virou aquele caos. No fim, não aconteceu nada com o meu ex-marido, que agora ele é ex, ele tomou uma peia. A mulher também tomou uma peia, a peia de mim, obviamente. O Lampião lá era fielzão, não traía a mulher dele. Pra descontar, eu fiquei com o Lampião, mas eu não quis, né, ter um relacionamento com ele, porque eu sabia que ele fazia de umas coisas assim meio erradas. E foi isso, gente. Ele teve que se mudar de cidade pra não ir de arrasta.